Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam muito bem-vindos aos Homens do Frac. Esta semana vamos sobrelutar para sermos realojados nas casas que os proprietários vão ser obrigados a inventar para alugar e vamos comprar bilhetes para ouvir o Jordan Peterson. Lá fora vamos visitar a política internacional de Joe Biden, da China à Ucrânia e vamos fazer um teste à verdadeira eficácia das máscaras. Esta vida das cobranças não podia estar a correr melhor. É a segunda semana com um convidado especial. Parece-me óbvio que os convidados não sabem ao que vêm. O nosso convidado de hoje é o Nuno Lebreiro, um alfacinha que fugiu para o Alentejo, não para estudar as aves raras do comunismo, mas para produzir aguardente de medronho na casa em frente ao mar, a que chama o Ninho, e onde vive, quando cá está, com a sua mulher e 4 filhos. Por falar em aves raras, é licenciado em Ciência Política, é mestre em Filosofia Política pela Universidade de Leiden, na Holanda, acho que disse bem o nome da cidade, é também, também em Metafísica e Filosofia da Cultura pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, também não sei se disse bem, também disse bem, estou a falar bem estrangeiro hoje. Aliás, onde continua, entretanto, no Centro de Investigação de Teoria Política do Instituto Superior de Filosofia desta universidade, e como doutorando, com uma tese que terá evoluído para uma análise metafísica da justificação racionalista para o liberalismo político contemporâneo. Palavras suas. Assinou em 2021 e 2022 uma coluna semanal no Novo Semanário e é o recém-eleito presidente da Oficina da Liberdade, cuja coluna no Jornal Observador é contribuindo com muita frequência. É um nosso concorrente nas cobranças, porque é o comentador do podcast Linhas Direitas. Depois de ouvirem os Homens do Fraco, recomendo a todos que o ouçam. E como no melhor pano cai a nódoa, e não há bela sem senão, Nuno Lebreiro é benfiquista. Isto tinha tudo para correr tão bem e estragámos desta forma a apresentação mesmo no fim. Nuno, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aos Homens do Fraco. Eu é que agradeço o vosso convite simpático e estou aqui com todo o gosto e orgulho. Muito obrigado. Ainda para mais depois de ver o Benfica ganhar 5-1. Oh, meu Deus. Eu nunca falo de futebol, atenção, nem escrevo sobre bola. Sim, portanto. sim, mas eu acho... Eu por Mas acaso... depois do 5-1, dou-me a luz. Sim, e mereceu. Jogaram muito bem. Bom jogo, bom jogo. Bem, avançamos então para o primeiro tema. É um tema nacional e é o tema que o nosso convidado ficou de trazer. Voltamos ao tema da habitação. Desta feita porque o Nuno quer refletir sobre esta nova e brilhante ideia. As câmaras municipais vão ficar mais atentas à sobrelotação das habitações arrendadas e vão verificar se uma situação assim que os senhorios sejam responsáveis pelo realojamento de inquilinos. Este tema é tão rico em aspectos inacreditáveis que nem sei por onde começar, muito menos sei por onde tu, Nuno, irás começar. Há, no entanto, uma pergunta que me assombra logo à partida. Além daqueles problemas legais, constitucionais, será execuível estas ideias? E deixa-me colocar-te já uma de seguida. Que problemas encontras na contratação dos proprietários como funcionários públicos? Colocá-los como fiscais, colocá-los como funcionários da Segurança Social? Há algum problema nisso? Bem, respondo à primeira facilmente. Não, acho que não são nada execuíveis. Não. Quer dizer, o Estado tem milhares e milhares e milhares de imóveis devolutos que não dá conta e, portanto, quer dizer, como é que agora vai dar conta daqueles que quer coercivamente ficar para si, para gerir, e depois agora ainda estes outros onde vai querer verificar a lotação. Quer dizer, isto já é o pormenor da divisão de cada imóvel. Portanto, não só tem que gerir os imóveis devolutos que não são seus, não gerindo os seus, como tem que gerir as divisões. Portanto, isso obviamente não é execuível. Agora, na segunda pergunta é que está aqui a questão, porque de facto aquilo que está a haver aqui é uma coisa extraordinária, que o Partido Socialista está a privatizar o país ao contrário. Portanto, em vez de privatizar as coisas que tem e que não sabe gerir, para que sejam mais bem geridas, melhor geridas, não é? Por parte de privados para bem comum, está a privatizar as suas funções. E, portanto, mas às expensas da propriedade privada dos outros. E, portanto, neste caso, desta medida completamente esdrúxula,
está a privatizar a função social do Estado de garantir a habitação condigna no papel dos senhorios. Dos senhorios que, coitados, alugaram a casa a alguém e agora vai-se verificar que, afinal de contas, a casa é pequenina, de acordo com algum critério para esse alguém, e o senhorio é que tem que ir resolver o problema. Não É é, o chamado, é o chamado outsourcing. é um outsourcing. Um outsourcing é uma privatização às expensas da propriedade privada. Isto é profundamente revolucionário, não é? E portanto, nós estamos numa espécie de PREC, ou um PrEP, que é um período revolucionário em preparação. Porque, de facto, é o princípio que está aqui em causa, e esta era a razão pela qual eu queria falar deste assunto, porque isto não é só a política da habitação, que é desastrosa, não são os resultados que vão ser desastrosos, porque quem é que é ser senhorio nestas circunstâncias? Quem é que quer comprar casa nestas circunstâncias? Se a pessoa compra uma casa e não a usa, o Estado fica-lhe com ela. Dá-lhe 100 dias para responder e não sei o que, fica-lhe com ela e ele supostamente é que vai gerir. Ok, então não, vou alugá-la. Mas se alugar alguém e depois o agregado familiar cresce, ainda vai ter que, às tantas, estar a comprar outra casa ou estar a pagar a renda noutro sítio. Quer dizer, isto não faz sentido na cabeça de ninguém. Obviamente ninguém vai querer ser senhorio. E ninguém querer ser senhorio, isto é uma forma do Partido Socialista levar a cabo aquilo que de facto quer, que é quebrar o mercado da habitação. E, portanto, em vez de termos uma política que passa por enriquecer os portugueses para poderem produzir mais, ter mais rendimentos, melhores salários, e com esses melhores salários poderem ter imóveis nos centros urbanos que neste momento estão reservados aos estrangeiros, que são eles que estão a inflacionar os preços ao adquirir os imóveis nas principais cidades portuguesas, a política é a oposta. É de quebrar o mercado, expulsar a riqueza e, portanto, de empobrecer mais uma determinada fatia da população para, no papel, depois poderem dizer afinal a habitação está mais acessível, mas está mais acessível na pobreza e na degeneração, enfim. Mas o que eu queria dizer é que é precisamente o princípio da propriedade privada que está aqui em causa. Nós, na questão do arrendamento coercivo, já temos uma infração da propriedade privada quanto ao uso do imóvel, e agora vamos ter um aprofundamento da infração desse princípio de propriedade privada quanto à sua função e quanto à forma como ele é utilizado. Portanto, dentro daquilo que é um contrato entre duas pessoas particulares, o Estado pode vir beneficiar uma das partes dizendo que aquilo não está bem arrendado. Portanto, já não é só obrigar a arrendar, é arrendar de uma determinada forma pré-estabelecida pelo Estado. E termino, é particularmente grave porque é transversal e não é só na habitação. Isto é transversal em todo o lado, esta ideia de que a propriedade privada está de alguma maneira anacrónica e que tem que ser mexido pelo Estado de maneira a torná-la mais justa, equitativa, etc., que é outro termo para socialismo, para comunismo e para totalitarismo. Porque a propriedade privada é o último reduto, é a defesa. É a defesa face ao Estado, é a defesa face à arbitrariedade do poder político. É nós podermos estar na nossa propriedade ou ter as nossas coisas, é aquilo que nos defende de ficarmos completamente nas mãos do poder arbitrário do Estado ou das corporações que são donas das coisas. Em grande medida, e esses aí não vão ter os mesmos problemas que os mais pequenos vão ter nesta questão das devolutas e as questões dos senhorios. E outro exemplo, e vamos falar mais tarde da questão ainda sobre o Covid, um outro exemplo, a propriedade privada mais íntima, o último reduto dos redutos é a propriedade do próprio corpo. Foi outra coisa que nos últimos anos também foi posta em causa, por exemplo, com a campanha de vacinação forçada, com os passes sanitários. Isso é uma interferência na forma como as pessoas têm a liberdade de gerir o seu próprio corpo. E, portanto, se nós formos ver a habitação
que é das coisas mais importantes, mas não só, transversalmente, a pouco e pouco estamos a perder estas defesas face ao totalitarismo, ao autoritarismo, neste caso ao socialismo, enfim, e cujo resultado todos nós depois sabemos qual é, que é um crescente empobrecimento de todos. Mas Não é? deixa-me, antes de passar ao Gonçalo e ao Diogo para ouvir também a opinião deles acerca deste tema, deixa-me só. Eu gostava de ouvir a tua opinião acerca de. Porque eu percebi que estás a implicar quase ou a desconfiar de um propósito, de alguma coisa mais maquiavélica por parte do socialismo. Não acreditas que seja mesmo só esta facilidade que este primeiro-ministro tem mostrado em de responsabilizar-se das coisas, ou seja, ele tem um problema para resolver, há uma pressão da sociedade e ele passa a responsabilidade aos outros. A culpa não é dele, a responsabilidade não é dele e ele responsabiliza outros. E aqui pode ser também não sei, queria ouvir a tua opinião. Não achas... mas repara que há aqui, é correto o que tu estás a dizer, mas por baixo disso está a ideia de como para o Estado resolver tudo. E Sim, portanto, cada vez que há um isso. problema e há ai e tal, e não sei o quê, um sururu, e lá vem o Estado resolver. E resolver as pensas de quê? As pensas dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. E isso é um aprofundamento do caminho do socialismo. E eu nem acho que isto seja feito maquiavelicamente, porque a única coisa maquiavélica no António Costa é a manutenção do seu poder. O António Costa, tanto é primeiro-ministro de um país profundamente liberal, como põe fato de treino e um rabo de cavalo para ser primeiro-ministro à la venezuelana. É-lhe indiferente. Ele quer é ser primeiro-ministro. Agora, o que me parece é que nós estamos como ao sapo. A água quente do socialismo vai aquecendo, 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 mas como é gradualmente, vamos deixando de ficar no tacho. E eu estou a recalcitrar porque já tenho o rabo quente e quero saltar do tacho. Exato. É tão simples como isto e estou a ver onde é que vai acabar. Muito bem. Deixa-me ouvir então o Gonçalo. E eu aproveito esta deixa não achas que, tendo a ideia de que ou melhor, vamos partir do princípio que esta ideia vai mesmo em frente. Não corremos o risco que os portugueses comecem a perceber que afinal não precisam do governo, ou seja, nós fazemos o trabalho todo que é implícito que o governo, nós precisamos do governo, nós precisamos de um diretor de condomínio para irem solucionando os problemas da nossa casinha. Mas se nós começarmos a fazer tudo por eles, não precisamos deles para nada. Bem, olá a todos e cumprimentos a quem nos acompanha. Começo, antes de responder à tua questão, Zé Carlos, por reforçar aqui o agradecimento ao Nuno pela companhia, é um enorme privilégio tê-lo connosco. Bem, se os portugueses começassem a acreditar que não precisam do Estado, isso seria o sonho de qualquer liberal e libertário. Parece-me que o problema é mais ao contrário, e um pouco aquilo que o Nuno falou anteriormente, que é O que ele estava a dizer. a ideia de que o Estado tem que resolver todos os problemas, que eu não acho que seja apenas culpa deste governo. Eu acho que o governo faz isso porque existe a mentalidade dos portugueses que o Estado é o grande salvador. O efeito imediato desta medida, isto é um problema imediato, que é, isto vai aumentar o arrendamento, obviamente, não é? Portanto, assim que as medidas entrarem em vigor, vão haver mais casas para arrendar. O problema é que depois, a médio e longo prazo, acontece o que o Nuno estava a dizer, que é perde-se a confiança, as pessoas vão deixar de comprar casas, vão deixar de arrendar casas, depois as construtoras vão deixar de ter dinheiro para construir mais e para renovar e por aí afora, e a longo e médio prazo depois isso traz-nos problemas bem maiores. A questão que aqui devíamos refletir é que mais até do que as medidas que o governo estava a promover, que eu acho que se começa muito, neste país começamos muitas coisas pelo fim, é por que motivo é que as pessoas preferem ter as suas casas fechadas enquanto pagam IMI
e muitas até pagam créditos bancários, em vez de as arrendarem, terem alguma rentabilidade com isso. Porquê? Será que não queremos ganhar dinheiro? Somos todos burros e precisamos que o Costa nos diga que é preciso ou que vale a pena arrendar o imóvel? Ou será que a razão que repele muita gente a arrendar as casas, e eu conheço algumas, é o risco que está intrinsecamente ligado ao arrendamento? A TVI fez uma reportagem que eu li há uns dias e nessa reportagem tinha vários senhorios. Havia casos em que a renda não era paga há mais de um ano. Casas que foram completamente saqueadas. Há uma situação, uma das histórias, uma inquilina foi obrigada a sair, destruiu a casa por completo, partiu os móveis da cozinha, roubou os interruptores da luz, deixou dejetos nas paredes e no teto. O chão ficou marcado com lexívia. E no final, a senhoria teve que lhe devolver a caução completa, porque a inquilina não lhe ia devolver a chave se ela não lhe devolvesse a caução completa. Na mesma notícia, dizia que a Associação Lisbonense de Proprietários diz que 80% dos arrendatários teve prejuízos e danos que não foram pagos. Isto não é um detalhe. Como é que se resolve o problema do arrendamento sem começar pelas coisas mais essenciais, que é garantir que as pessoas que veem o seu património completamente destruído sejam ressarcidas ou tenham algum tipo de proteção? Este risco leva a duas coisas. A primeira é que muita gente prefere não arrendar, só para não ter chatice, que é o que muita gente tem feito até agora. A segunda é que quem arrenda carrega no preço para se salvaguardar do potencial risco. Com um potencial destes, ninguém pode correr um risco a arrendar pela margem mínima. Soluções: podiam-se dar mais benefícios fiscais para quem arrenda, tornar o processo de despejo mais célere, no fundo, tornar o arrendamento atrativo, mas o governo só entende punição, castigo, populismo barato e, como eu referi anteriormente, a médio prazo isso levará que se invista menos em Portugal, até os próprios portugueses, porque quem tiver um rendimento extra, aquilo que antigamente as famílias pensavam é, temos um rendimento extra, vamos comprar uma habitação, vamos comprar um pequeno apartamento e ficamos a pagar ao banco. Neste momento não vale a pena. A confiança quebrou-se e mesmo que se tivermos o Tribunal Constitucional a bloquear algumas destas medidas, já ninguém vai acreditar que vale a pena investir neste país, pelo menos até mais ver. Ok, e tu, Diogo? Já sei que és contra esta obrigatoriedade de alugar uma casa vazia, mas na remota hipótese, é muito rápida, na remota hipótese de alugares a tua casa, qual é que achas ser o limite da sobrelotação? Isto se alugares a casa suecas ou finlandesas, qual é que achas que é o limite? Até quanto é que estás preparado para... Cuidado com o que vais dizer, hein? Eu tenho sempre cuidado com o que eu digo, ainda que não pareça. Eu quero começar por reforçar pela segunda vez, como vocês deviam fazer com as vacinas, seus negacionistas, reforçar pela segunda vez o agradecimento ao Nuno por estar aqui presente. É um booster de agradecimento que eu lhe apresento e é mais do que merecido. É de facto um privilégio contar com a companhia dele. Como eu comentei da primeira vez que nós falamos de habitação, eu tenho de facto neste momento um quarto livre na minha casa. O meu irmão mudou de casa recentemente. E portanto, em teoria, a nível daquilo que são os direitos de propriedade, efetivamente não diferia muito de me obrigarem a alugar o meu quarto a alguém. Se fosse a suecas e a finlandesas... Tu reza para que o Costa não esteja a ouvir este programa. Mas, Gonçalo, se fosse a suecas e a finlandesas era muito fácil convencer os fiscais a não reportar a sobrelotação. E já agora, eu devo dizer que esta medida em particular é para combater casos de sobrelotação, não é? Em que estarão 12 paquistaneses no mesmo quarto. Mas isso era legal antes? Não havia já leis para estas coisas? Ou seja, isto não tem que vir no pacote que visa combater a crise da habitação. Isto que eu estou a descrever é uma crise humanitária, não é de habitação. Mas isto é sintomático precisamente da falta de diagnóstico. Este governo legisla a pacotes. E não é a pacotes como os putos de hoje em dia dizem muito, deslegisla muito, não, é a pacotes, cada vez que legisla é num pacote que abarca todo tipo de medidas contraproducentes, algumas semi-sensatas, algumas completamente à margem daquilo que é a realidade. E a vantagem de falar em último é que, de facto, tudo aquilo, os pontos principais que eu queria fazer já foram referidos. No entanto, há aqui dois há dois pontos que eu quero fazer e um apontamento. O primeiro é que aquilo que nós vemos, efetivamente, quando nós vemos as medidas, o que salta mais à vista nem sequer é a estupidez ou a inutilidade das medidas, mas sim
a sua impraticabilidade, como já aqui foi dito, o que nos leva, ou seja, o que nos leva sempre a questionar, somos nós que somos estúpidos, eles sabem que as leis não atacam o problema de raiz, nem sequer sabem qual é que é o problema de raiz, somos nós que somos inteligentes e eles são estúpidos. Eu duvido sempre desta assunção. A analogia que o Nuno fez, a referência que ele fez ao fato de treino, eu filo precisamente no último podcast, por causa de facto desse padrão e essa imagem do sapo na panela a ferver é bastante pertinente. Basta ver, e eu só quero realçar que esse padrão não é um padrão exclusivamente português. Estamos a ver, por exemplo, na Holanda, que os agricultores estão a ver as suas terras retiradas pelo Estado para fazer delas o que bem lhes aprouver. E, portanto, esse direito à propriedade, nós podíamos assumir que está a ser atacado, e nós podíamos assumir que em Portugal esse ataque era quase natural, tendo em conta o nosso zeitgeist socialista, mas não é exclusivo de Portugal. É um fenómeno ocidental de power grab no qual estas medidas se enquadram perfeitamente. O último ponto só que eu queria fazer em relação a este assunto, nem sequer sou eu que o estou a trazer à baila, quem o fez até foi Nuno, o nosso colega de oficina e o teu colega de painel, o teu colega paineleiro, o Nuno Gonçalo Poças, ou Poças, tu dizes Poças, como é que se diz? É Poças ou Poças? Poças. É Poças com O aberto. É como estojos, não é? Estojos, tojos. Sim, acho que tem a ver com o facto de ele ser, se calhar, se ele fosse do norte, se calhar era Poças. É Eu óbvio. acho que era Poças. Aliás, a interjeição, e vou-lhe perguntar um dia, a interjeição, ele diz Poças ou diz Poças? Ninguém diz Poças na interjeição, não é? Mas o meu ponto era este, e ele fez este ponto, que é a prioridade das novas habitações vai ser dada a miúdos até 35 anos, e a famílias que perderam até X de rendimento no ano anterior. E ele faz um ponto muito importante, que é não há qualquer tipo de indicação que esta prioridade ou que esta coisa é transitório, o que significa que o governo não acredita minimamente que esta família é capaz de recuperar os rendimentos no futuro. Mais do que isso, parece acreditar que o puto de 34 não vai fazer 35. Não parece fazer efetivamente grande sentido, mas é só mais um exemplo isto é tudo legislado assim um bocado a custo. Mas tem sido assim. Tem sido assim e foi assim que eles tiveram uma maioria. Não, mas aqui neste caso, quer dizer, por exemplo, tu deste o exemplo dos paquistaneses, e eu acho que provavelmente é aquilo que está na base desta medida foi alguém ter dito lá na reunião: temos que resolver a questão daqueles desgraçados que estão a ser explorados, etc. E daí a ideia do explorador, do senhorio explorador. Não mais, a partir de agora ninguém mais pode ter mais do que 10 paquistaneses no quarto, vou legislar contra isso. É absolutamente mas a ideia de que uma pessoa pode, quer dizer, imagina que tu alugas a casa a um casal de paquistaneses e depois vem-se a descobrir que estão lá enfiados 15 pessoas e tu és o responsável. Quer dizer, isto é absolutamente criminoso, é cretino. É cretino, porque em Portugal o senhorio é um explorador e o inquilino é bom, porque é a vítima da exploração. E em Portugal é tudo assim. Mas alguém consegue responder-me esta pergunta? Era legal, antigamente, ter os 12 paquistaneses no quarto? Não, há normas muito concretas sobre o número de pessoas que podem estar numa determinada habitação, e tem a ver até com o número de casas de banho, tem a ver com o número de divisões, de metros quadrados por divisão e o número de casas de banho. Isso já está regulamentado. Aquilo que está aqui em causa é que pode haver uma infração e uma pessoa que não tem culpa nenhuma é que pode levar com as canas da festa. Quem é que vai alugar casa a um casal de paquistaneses agora? E nem sequer é a multa, nem sequer é, se fores apanhado, és multado pelos fiscais. Não, tu tens de arranjar solução de habitação para os 12 paquistaneses. É isso. E hão de controlar a logística toda e vão-te ligar todos os dias a perguntar. Não conseguem fazer. Já tem casa? É completamente... Eles não conseguem fazer isso, não é? Mas a ideia que está por trás é que é verdadeiramente extraordinária. Quer dizer,
E é esta ideia da perseguição ao senhorio, quando que se queriam ter maior oferta de arrendamento e ao ter maior oferta fazer baixar o valor das rendas porque há maior oferta, deviam era proteger os senhorios. Mas ao vilipendiar os senhorios, vão reduzir a oferta a prazo e com isso aumentar os preços, que é aquilo que eles querem evitar. Portanto, isto não só é cretino e é dentro de um mind frame que ataca de forma absolutamente criminosa as liberdades e os direitos das pessoas sobre a sua própria propriedade, mas além disso é estúpido. É estúpido. Pois, mais grave, é estúpido. Muito bem, avançamos então para outro tema nacional. Desta vez é o Gonçalo que quer trazer. Melhor, isto era quase um tema internacional, mas enfim. O Gonçalo quer falar da vinda de Jordan Peterson, um psicólogo do Canadá, que vem a Portugal. Parece-me que começas a implicar com todos os estrangeiros que vêm cá por altura do 25 de Abril, Gonçalo. Depois do Lula, que problema é que tu estás a ver com a visita deste psicólogo? Bem, eu problemas não vejo, eu até vejo muitas vantagens, a começar pela vantagem de muita gente estar a morder com isso. Aliás, se há mérito inegável no Jordan Peterson, é esse superpoder de irritar pessoas de vários aspectos políticos. Eu tenho visto da esquerda identitária à direita woke, passando pelos intelectuais que têm alguma inveja, parece muita gente tem ficado afetada pela figura. Se calhar esta apresentação é mais necessária em todos os nossos programas, porque a maioria ou já o conhece ou já ouviu falar, mas assim de forma resumida. Jordan Peterson é um psicólogo, professor universitário e autor, escreveu 3 livros, 2 deles são tops de vendas em todo o mundo e está prestes a lançar mais um. Apesar de ter muito trabalho desenvolvido a nível académico, Peterson era desconhecido para a maioria, pelo menos eu nunca tinha ouvido falar dele, até se ter envolvido numa polémica relacionada com uma lei canadiana, a famosa lei C-16, uma lei que basicamente torna compulsório o reconhecimento da identidade de género, o que em termos práticos pode significar que se eu me recusar a reconhecer que um homem que se identifica como mulher é uma mulher, se eu não tratar esse homem biológico como senhora, passo a infringir essa lei, antevendo que isso iria abrir precedentes graves e que levaria, por exemplo, a condicionamento de linguagem. Peterson insurgiu-se contra isso, fez uma declaração pública e começou a ganhar alguma fama internacional. Logo após essa série de vídeos em que aparecia a contestar a lei, foi convidado para uma entrevista para o canal britânico Channel 4 News, uma entrevista com Katie Newman. Deu uma das entrevistas mais engraçadas que me lembro de ver, em que a jornalista o tentou apanhar várias vezes. Ele deu a volta e transformou aquilo num meme. É uma entrevista que vale a pena ver, é hilariante. E creio que foi aí que se deu o grande boom. Entretanto, foi ganhando notoriedade, começou a fazer tours pelo mundo, é um intelectual rockstar neste momento, assinou o contrato com o Daily Wire e foi cativando ódios e paixões, ambos algo exagerados, na minha opinião. Eu não gosto particularmente do Jordan Peterson tudólogo, que fala como se fosse um especialista em tudo, de dieta alimentar, à agricultura. Não deve haver um tópico que ele não se sinta especialista nesta altura, mas enquanto psicólogo e defensor da liberdade de expressão, alguém que fala em responsabilidade pessoal, que aconselha pessoas a serem úteis e produtivas, mas também teve a coragem, quando quase ninguém tinha, de enfrentar a esquerda identitária, o lobby trans. Acho que lhe devemos muito e sem ele não sei se hoje poderíamos falar em muitas dessas questões, ou pelo menos não o faríamos de forma tão despreocupada. Bem, trazendo o assunto nacional, porque é um assunto nacional, com o anúncio da sua vinda a Portugal, agora no dia 24 de Abril em Lisboa, no dia 25 no Porto, muita gente ficou nervosa e parece que precisa de safe spaces. Um carroceiro mascarado de jornalista, cujo nome nem vou referir, escreveu como título: Jordan Peterson, o polémico psicólogo que defende o homem branco heterossexual. O Twitter encheu-se de críticas, muitas vindas daquela pseudo-direita da ala woke da Iniciativa Liberal. A extrema-esquerda encara o acontecimento como uma espécie de vinda do diabo. E eu tenho-me divertido imenso, porque aqui em Berlim, eu estive no evento aqui em Berlim, os antifas fizeram uma contra-manifestação, ficaram horas ao frio, e que o frio de Berlim é significativo, ficaram protegidos pela polícia, enquanto o resto das pessoas ficaram felizes a ver o evento. É um evento que eu acho que é relevante e fica a sugestão cultural da semana. Julgo que é importante também sermos aqui um baluarte da cultura, e é mais ou menos isso que eu tenho para dizer sobre ele. Muito bem.
E tu chegaste a assistir e gostaste do espetáculo aí em Berlim? O espetáculo tem uma característica interessante, é que as perguntas, o espetáculo não tem temas pré-definidos, então as perguntas que ele vai responder, ou pelo menos que ele respondeu aqui em Berlim, foram votadas, foram propostas e votadas durante o próprio evento. Portanto, durante o começo do evento, há 15 ou 20 minutos, as pessoas podem escrever mensagens, podem escrever perguntas e podem votar nas outras perguntas, e ele vai responder um pouco à capela a essas questões. As questões não foram nada. Pergunta que fizeste. Não foram muito. Eu não consegui fazer nenhuma pergunta porque, curiosamente, não tinha internet nesse dia. Mas as perguntas foram sem muito interesse. Há outros eventos que eu conheci pessoas que foram, que as perguntas foram muito, muito interessantes, e que o evento foi mais interessante. De qualquer das formas, eu acho que vale a pena ver. Vale a pena. Nuno, este tipo de espetáculo é uma coisa. Eu estou-lhe a chamar espetáculo, quer dizer, isto é uma coisa nova, são palestras em que as pessoas participam, trocam ideias, ouvem ideias. Até que ponto é que, por exemplo, eu não sei se achas positivo este tipo de palestras destas personalidades assim. E até que ponto é que a vinda para duas palestras com essa aparente grande procura e maior mediatização para uma causa significa que a população portuguesa está a acordar, em parte? Percebeste a pergunta? Sim. Não, percebi. Eu não acho que signifique forçosamente isso, porque a maior parte da população portuguesa isto vai passar simplesmente ao lado, não é? Hum, eh, eu acho bem que haja a palestra espetáculo, acho que sim. Seja do que for, é sempre interessante que haja uma manifestação de interesse popular por alguma coisa que tenha enfim, uma réstia de profundidade intelectual. Portanto, nesse aspecto é, é sempre interessante. No que diz respeito ao Peterson em concreto, eu conheci o Peterson, não conheci o Peterson, não conheço o Peterson de lado nenhum, quer dizer, conhecia o trabalho dele antes da polémica, e tem a ver com o facto de ele ser um académico notável, que é uma coisa que esses detratores normalmente não referem. É Ele, chato. ele na sua área era, porque ele entretanto com isto tudo parou um bocado o seu trabalho académico, e portanto tem escrito outras coisas, e portanto enfim, aqueles artigos, aquela coisa que a academia exige, mas ele era dos mais citados na sua área, internacionalmente, e portanto estamos a falar de um tipo de topo, que teve a cadeira de psicologia, que em tempos foi do Timothy Leary, em Harvard, antes de ter ido pelo seu próprio pé para Toronto, e portanto ele era de facto um académico de topo. Eu por acaso tenho aqui na mão aquele que é o primeiro livro dele, que é o Maps of Meaning, e que é Boa. uma obra-prima, e que eu considero que a seu tempo terá um papel fundamental em termos filosóficos para o futuro. Não que eu acho que o Peter seja muito forte na vertente filosófica, que não é. Portanto, ele trabalha muito ou analisou um bocadinho como crítico o existencialismo, o pós-modernismo, etc., o estruturalismo, conhece bem Nietzsche, e faz essa ligação com o existencialismo russo literário, e portanto ele tem ali uma profundidade de pensamento muito grande, mas que em termos analíticos filosóficos, digamos, propriamente dito, não é a filosofia que é o core, mas eu acho que o trabalho dele tem implicações filosóficas muito grandes, e foi assim que eu cheguei. Eu cheguei porque eu estava a dar atenção ao Jung, porque acho que, enfim, não vou estar aqui filosoficamente a explicar o que é que eu andava à procura de alguma forma de raízes que fossem comuns à condição humana, e portanto o caminho, para mim, parece-me claramente aberto por Jung e Freud, e pelos analíticos, parece-me claramente está aí feito, e aquilo que o Peterson faz é um aprofundamento enorme disso, explicando neste livro como é que da religião e do mito, tudo isso, há aqui um grau de objetividade na condição humana, porque
porque somos todos, de alguma forma, a mesma espécie, temos uma forma de funcionar parecida, o que faz com que haja uma arquitetura da construção da crença que funciona da mesma forma em toda a gente. E ele cruza isto com o pensamento junguiano, na tradição junguiana, e depois cruza com a neurobiologia e com a psicologia mais prática dos estudos que são feitos de top a nível de psicologia analítica e psicologia clínica, que aliás é a especialidade dele. E, portanto, ele faz aqui uma interdisciplinaridade que no mundo que está ultra especializado não existe em mais lado nenhum. E consegue mais ou menos comprovar o ponto dele dentro destas diferentes disciplinas. E isto é verdadeiramente extraordinário e dá uma força ao argumento que não é fácil de encontrar hoje em dia. Mais a mais quando se trata de uma novidade. E é por isso, e na filosofia as coisas vão muito lentamente, então eu acho que as implicações filosóficas do Peterson irão a seu tempo muito para lá daquilo que é a figura pop. Quanto à figura pop, eu gosto muito dele, tanto precisamente porque vejo nele um homem corajoso, alguém que enfrenta a multidão e fala de peito aberto com a multidão, destemido, fazendo fincapé na sua posição, com honra. Acho que é um exemplo. E o que ele foi bem sucedido nesta segunda fase da vida dele foi em fazer uma coisa que eu acho que também é ela verdadeiramente genial e extraordinária, que é sair da abstração da teoria e do pensamento académico e dar-lhe uma componente prática que tem um impacto no mundo e tem um impacto no mundo hoje. Não é como Kant ou Rawls, que tem impacto anos e anos depois de terem escrito as suas teses no conforto e na tranquilidade dos seus escritórios. Não, ele tem um impacto hoje pela sua própria boca e pela sua própria postura. Isso também é extraordinário. E eu não conheço ninguém na arena pública internacional que tenha atrás de si o lastro e um rochedo de argumentação, de profundidade, como Jordan Peterson tem. E, portanto, independentemente de concordarmos mais ou menos com as posições dele, isto deveria ser o ponto de partida para se prestar atenção. Mas não, porque aquilo que ele diz, como algumas pessoas ficam muito ofendidas ou não gostam, e aquilo que ele diz é basicamente a proteção do indivíduo e a igualdade de todos perante a lei, não é outra coisa senão isto, e que a política identitária é tirar a soberania do indivíduo e colocar na característica coletiva dessa pessoa, portanto é uma forma de coletivização, e portanto que a minoria mais pequena é que tem que ser protegida ao indivíduo. Este é o ponto de partida, basicamente. E claro que isto chateia muito a esquerda em particular, também chateia muito a direita identitária e a alt-right mais radical, da qual ele nitidamente não faz parte, e portanto ele é vilipendiado por aquilo que ele não é e não diz e não faz, ou está descontextualizado como esse artigo que tu citaste, Gonçalo. E portanto nesse aspecto também é uma marca do nosso tempo, e portanto fica o privilégio para aqueles que tiverem a mente aberta o suficiente para o querer apreciar. Mas desconfias que os espetáculos vão estar, são dois, é um em Lisboa, outro no Porto. Estou muito curioso, eu vi o Jordan Peterson em Amsterdão, gostei, eu acho que é sempre um exercício interessante e faço tensões de ir ao espetáculo em Lisboa, só para ver, não acho que vá aprender grande coisa academicamente. Estou curioso de ver. Como é que estará a sala? Sim, e estou curioso de ver qual é a adesão em Portugal, de facto. Também estou curioso por isso. Diogo, exatamente por isso, porque é que achas que haverá aqui alguma hipótese de o Lula vir cá exatamente para poder ir a uma destas palestras, ouvir o canadiano em Lisboa, Não, por exemplo? Eu diria que o Lula da Silva, se lhe perguntasse sobre o Jordan Peterson, iria sacar da cartilha e falar do supremacista branco que há nele, que não há. E aliás, em relação a esse ponto, fez-me lembrar
o que o Nuno disse agora, dele ser acusado de 30 por uma linha de coisas que não têm absolutamente nada a ver com aquilo que são as suas crenças, fez lembrar uma frase que é: há muita coisa em que eu acredito que te ia chatear muito, portanto não precisas de inventar coisas que eu não acredito. Chateias-te com aquelas que eu acredito que te chateiem, são suficientes. E eu acho que no caso do Jordan Peterson é aplicável, porque haveria muita coisa para rebater e todos nós aqui temos discordâncias com ele. Há muitas coisas das quais eu discordo profundamente dele, desde logo eu sou ateu e ele assenta muito as suas ideias em histórias bíblicas que eu sei que ele usa como alegorias na busca precisamente do que não disse, da busca dessa raiz comum da condição humana. Mas que depois leva naturalmente a muitos desacompanhamentos, digamos assim, entre eu e ele. E ainda recentemente, não tem a ver com religião, ele a comentar uma capa da Sports Illustrated, eu acho, em que vinha uma miúda de biquíni, uma miúda que se diz, como se diz hoje em dia, uma plus size model, portanto vinha uma gorda na capa, e dizia algo do género, partilhava a publicação de alguém que partilhou essa capa como dizendo beautiful, e ele comenta algo do género not beautiful, e naturalmente que a ideia dele era dizer que não devíamos promover este tipo de imagem, que não é saudável e que não devíamos estar a promover este tipo de corpo. Agora, eu discordei do Not Beautiful, a miúda era efetivamente bonita. E isto pode parecer caricatural, mas é um exemplo. É verdade, e eu partilho exemplo. aquilo que tu disseste, aliás, pensei exatamente a mesma coisa. Pensaste exatamente a mesma coisa, a rapariga é bonita, mais do que isso, há muita gente que gosta efetivamente de gordas e não há problema nenhum com isso. Aquela em particular, então, foi muito mal escolhido para o Not Beautiful, uma mulher extremamente bonita. E portanto... Não, e ele de alguma maneira está ali acho que é contrário àquilo que ele próprio argumenta. Sem dúvida. Porque ele está a pegar no estereótipo que ela está ali por ser... que eu nem acho que fosse gorda, era só mais cheinha, portanto, enfim, nem era particular, não era aquela obesidade hipopotómica, não é? De todo. Não era isso. Portanto, eu acho que ele se desdisse a ele próprio, quer dizer, ele foi pelo estereótipo, pela razão pela qual ele lá estava, em vez de olhar para a pessoa em concreto. Sem dúvida. O Jordan Peterson no Twitter é uma pessoa diferente. Aquela persona que ele tem no Twitter é muito menos interessante do que o académico e o mais agressiva nos seus comentários. Aliás, isso é característica do Twitter, não é? Pois, acho que essa é normal. Ele próprio diz isso, também já falou sobre isso, que não gosta dele próprio no Twitter. É por isso que eu evito e estou há muito tempo a adiar a minha reentrada, precisamente porque também não quero. Se o Jordan Peterson é vulnerável a essa toxicidade, quem sou eu para não ceder a ela também? Mas aqui já foi referido o Gonçalo, a história, coisa boa de falar em último é que não é preciso falar assim tanto, já foi tudo dito. Mas aqui o Gonçalo fez uma boa revista histórica da sua ascensão à fama. Aquela entrevista com a Cathy Newman não é só extremamente divertida, eu diria que a pergunta que ele faz, em particular, a entrevista é muito boa, mas ficou particularmente famoso pela pergunta. A Cathy pergunta-lhe: mas porquê é que o teu direito a fazer este tipo de questões é superior ao direito das pessoas trans não se sentirem ofendidas? E a resposta, famosamente, dele foi: porque uma pessoa, para poder ter a liberdade de pensar, tem de arriscar fazer perguntas desconfortáveis. Veja o seu exemplo, ele a falar para a entrevistadora, veja o seu exemplo, está-me agora a fazer perguntas que são para mim extremamente desconfortáveis, mas é a sua função, que está à procura da verdade, fazê-lo. E ela ficou sem resposta e ele diz mesmo um gotcha ali para o meio. Achei desnecessário, mas que é... Quase a pescar o olho e com o dedo... aquele gotcha é o equivalente nas ruas a dar o pontapé na cabeça quando o gajo já está espancado no chão. Mas eu diria que a entrevista não só foi divertida por esse ponto, mas essa pergunta que esse contra-argumento que ele faz
introduz aqui duas sementes que eu acho que germinaram. Um deles é essa liberdade de pensar e de não ter problema em afirmar aquilo que se acha que é, nem que seja por pura especulação filosófica, e ele fala habitualmente. Ele houve uma outra polémica em que se viu envolvido, que teve a ver, em que ele diz... e falo por especulação filosófica, lá está, fala da questão da maquilhagem das mulheres no trabalho e de como a maquilhagem originalmente serve para estimular sexualmente o homem e que nós no limite poderíamos proibir a maquilhagem porque não queremos esse tipo de estímulos no trabalho, se a ideia é evitar o assédio. Isto é ele a abordar a questão dos assédios no trabalho, etc. E viu-se envolvido na polémica de Jordan Peterson defende a proibição de maquilhagem no trabalho e machismo e não sei o quê. Portanto, esta liberdade de pensar, nem que seja por mero exercício filosófico e de fazer de advogado do diabo, foi uma semente que germinou. E a outra, diria, foi o pensamento contra-intuitivo. Porque pode não parecer, mas este pensamento do eu posso estar a fazer à outra pessoa o que eu estou a acusar dela me estar a fazer, no mundo egocêntrico moderno, é altamente contra-intuitivo. E ele apresentou e expôs aquilo melhor do que ninguém conseguiria fazer. Eu diria que ele plantou essas duas sementes, de facto não há equivalente no mundo filosófico, intelectual, de um fenómeno pop, eu diria até rockstar, como ele, e atribuir todo o mérito das questões que ele trouxe à baila, nomeadamente a questão da perda da masculinidade, ou pior, pensando de um ponto de vista individual, da perda de propósito do homem na sociedade moderna. Claro que ele é naturalmente associado à toxicidade, porque fala de masculinidade, e falar de masculinidade é falar de toxicidade, mas a verdade é que ele tocou num ponto nevrálgico, num ponto tabu, mas num ponto nevrálgico das sociedades modernas, e quando o acusam de grande parte dos seguidores dele serem homens, ignoram que provavelmente ele é dos poucos do mundo todo que diz aquilo que eles querem ouvir. Muito bem. Deixa-me só precisavam de adicionar ouvir. Precisavam de ouvir, melhor dito, sem dúvida. Há uma coisa que é interessante. Muita gente acusa-o de ser contra as causas identitárias, ou porque neste momento ele está a ganhar com o assunto, não é? Ele é um indivíduo que está bem na vida. Ele, quando começou estas lutas, ele só tinha coisas a perder. Ele, quando pela primeira vez se opôs à lei C16, ele não tinha absolutamente nada a ganhar com o assunto. Podia ter perdido, e acabou por se ver prejudicado em termos académicos, podia ter desaparecido do mundo académico, podia ter perdido o seu emprego, e um indivíduo que é um indivíduo frágil, olhando para ele, ele é magrinho, não tem muita força, já não é um jovem, e mesmo nestas condições deu o corpo às balas, e nem que seja só por isso, merece respeito e merece admiração. Pelo menos ter a coragem que ele teve. Mas é um insurreto e isto preocupa-me, porque mais insurretos em Portugal vai ser uma chatice. Deixem-me... Vamos avançar então, saímos dos temas nacionais, vamos apanhar um avião, esperemos que ainda consigamos apanhar um avião na TAP. Vamos voltar para os assuntos internacionais e o primeiro, claro, é do Nuno Lebreiro, o nosso convidado, que quer fazer uma pequena análise à política internacional levada a cabo pelo governo americano e o seu presidente sénior, Joe Biden, que está a culminar esta sua política, a culminar com esta escalada da guerra na Ucrânia. Eu não sei se vais apanhar então um voo da TAP para visitar todos os pontos onde a política internacional do Biden já passou. Desconfias que os Estados Unidos não queiram que a Rússia tenha drones kamikazes chineses, por exemplo? Neste momento, deixem-me só dizer para quem nós não temos imagem, mas temos o Gonçalo já com o seu boné do Make America Great Again. E eu estava-te a perguntar se a política do Biden se os americanos terão medo, ou se ele terá medo que os drones kamikazes chineses possam fazer mal à guerra, de duas formas. Porque não querem que uma China tenha mais, ou seja, que não querem que a China venda os drones e tornem a China mais rica, com mais dinheiro, mais poderosa, ou se por outro lado eles estão preocupados é que os produtos chineses comecem a funcionar como é habitual, comecem a criar problemas
os russos deixam de ter drones e vão ter que andar outra vez com aquela guerra assim, sem muita força e vai se prolongar eternamente. O que é que receias que aconteça? Ou melhor, Bem, o que é que desconfias que seja os receios da olha, política do Joe primeiro Biden? desconfio que se eu fosse o Zé Bidé ou alguém da linha do Zé Bidé, chamava-te racista já. Oi? Que esse Oi? estereótipo de que a produção chinesa não funciona, isto é racismo anti-woke puro e duro. Isto é Eu ouvi gravíssimo. falar, eu por acaso ouvi falar, não sei. Eu não tenho produtos chineses cá em Ahm, casa. quanto à outra questão, enfim, é um assunto infelizmente mais sério e, como vocês me perguntaram, enfim, o tema, eu acho que este tema é importante. Aliás, eu no Linhas Direitas falei um bocadinho sobre isto numa linha, mas não muito aprofundadamente. Mas acho que a pouco e pouco, um, até porque a campanha nos Estados Unidos vai começar a aquecer. Ainda agora tivemos a conferência CPAC com um discurso de Donald Trump fortíssimo e que saiu de lá com uma vantagem já de quase 20% em relação ao DeSantis nas sondagens para as primárias republicanas. E, portanto, não é previsível que seja outro candidato republicano que não Trump. E, portanto, vai ser um exercício importante de ser feito a comparação daquilo que foram os 4 anos de presidência de Trump com aquilo que são os 4 anos de presidência de Zé Bidé. Se a questão era se a política Biden, não é? Não é a política Biden, porque o homem não tem política. Portanto, esse é o primeiro ponto. Portanto, aquilo há uma administração que está na mão de uma espécie de board de corporate interests, alguns deles antagónicos entre si, e que basicamente vão gerindo a coisa face às diferentes interesses que lá existem. Um deles, como nós sabemos bem, e que há uma ligação direta entre, enfim, toda a indústria do armamento norte-americano e o pensamento neocon que existia no campo republicano na linha Bush, por exemplo, mas que não deixou de existir dentro das administrações democratas com Clinton e com Obama, não é? Quer dizer, Obama é aquele homem que bombardeou e matou dezenas de milhares de pessoas, bombardeou N países, nem sei dizer quantos, e teve o Prémio Nobel da Paz. O Donald Trump teve 4 anos onde não começou nenhuma guerra, acabou algumas, e não teve direito a nada, e pelo contrário, o Obama é visto como um pacifista e Trump como um belicista. Quer dizer, isto é o poder, de facto, da mainstream media internacional. E eu acho que é importante desmontar isto. E se nós olharmos para os 4 anos de Donald Trump à frente dos Estados Unidos, aquilo que nós vemos são duas coisas. Por um lado, prosperidade e paz. E isso é inegável, quer dizer, é factual e é inegável. E em segundo lugar, uma doutrina que nós, como ocidentais e dependentes através da NATO, daquilo que são os interesses geoestratégicos dos Estados Unidos, que para nós era importante. E essa doutrina passava por dividir os adversários ou os concorrentes para reinar, portanto, impedir a ligação da Rússia com a China, mantê-los os mais afastados possível, e trazer as tensões para o campo económico. Foi isso que Trump fez. E, portanto, o Trump acabou com aquela facilidade estúpida que foi dada durante muito mais tempo do que devia ter sido à China, porque basicamente desindustrializámos o Ocidente para as grandes corporações ocidentais irem fazer dinheiro à custa da mão de obra quase escrava na China. Se por um lado é verdade que isso contribuiu para enriquecer os chineses e tirar da miséria milhões de pessoas, contribuiu, por outro lado, para lá está, desindustrializar o Ocidente e nos empobrecer a nós a prazo, que a nossa dívida basicamente vem de mantermos um nível de vida que já não estamos a produzir para o pagar. E, portanto, há esse problema estratégico que o Donald Trump enfrentou.
com as tarifas na China, portanto, isto protegendo os interesses norte-americanos, e depois o quebrar a ligação entre a Rússia e a China, que era importante, quanto a mim, para manter a paz. Para manter a paz no mundo. Ora, foi isso que se quebrou com esta gestão democrata dos últimos 3 anos, neste caso, que, por um lado, obrigou os europeus, através desta questão da Ucrânia, a cortarem os laços com a Rússia. Há aqui o interesse, claro, dos Estados Unidos comercial. Até ao ano passado, até há 2 anos atrás, o top 10 exportador da Alemanha, portanto, o top 10 de empresas exportadoras da Alemanha, 9 concorriam diretamente com o top 10 exportador dos Estados Unidos. E, obviamente, uma das razões pelas quais conseguiam ser competitivos é que tinham acesso a energia barata. Essa energia barata vinha da Rússia pelo gás. Portanto, não é à toa que o Nord Stream foi rebentado. Isto também era uma questão para o Trump, atenção, que não o deixava sequer acontecer. O ponto é que o Biden chega lá, permite o Nord Stream, mas depois vai por outros meios e rebenta com ele. E a questão é que, entretanto, temos uma guerra e esta guerra está a escalar. E está a escalar e está a juntar a Rússia e a China. E, portanto, por um lado, nós fomos metidos no sapato e somos forçados a estar debaixo do chapéu americano, que é uma inevitabilidade, porque não temos forma de defesa autónoma, nós europeus, estou a dizer. Mas, por outro lado, a ameaça que nós, Ocidente, como um todo, enfrentamos hoje no mundo, é muito maior. Porque temos uma coligação entre uma autocracia russa e um totalitarismo comunista chinês que nos pode deixar tudo menos descansados. E é aí que entra a questão dos kamikaze, porque o que estamos a falar é da China fornecer armamento à Rússia que vai ser utilizado na Ucrânia. E estamos a falar dos Estados Unidos reagirem e dizerem que isso não pode ser. Então, estamos a falar de uma escalada entre polos que estão, em vez de estarem multipolarizados com os Estados Unidos por cima, passa a haver um bloco antagónico estilo Guerra Fria. Então eu acho que é um desastre em termos de estratégia. Nós, europeus, vamos estar muito, muito, muito pior do que aquilo que estávamos antes, ninguém tenha dúvidas. Estas sanções só nos empobrecem a nós. Estamos a mudar de um mundo que estava baseado numa fiat currency, que é o dólar, que é fake, é certo, mas que representava o poderio dos Estados Unidos, para passar a estarmos baseados numa nova economia internacional, baseada em commodities, o que interessa particularmente aos russos. Nada disto é do interesse do Ocidente, nada disto. Portanto, esta gestão americana é absolutamente terrível para os próprios americanos e para todos. E no curto prazo, claro, ganham os suspeitos do costume com um conflito militar onde os americanos, acho que lá meteram 200 mil milhões de dólares, e na prática é uma lavagem de dinheiro, que aquilo entra na Ucrânia e depois, como se viu pelo escândalo da FTX, do Bankman-Fried, cerca de 700 milhões entraram na Ucrânia e depois, através de diferentes plataformas, foram parar à campanha dos democratas nas midterms dos Estados Unidos. Portanto, tudo isto é um putedo, como diria Arnaldo Matos, é um putedo internacional, uma pouca vergonha, mas é, acima de tudo, um desaire geoestratégico, onde, em nome de interesses imediatos, se está a gerar um mundo novo onde nós vamos estar todos menos seguros. Esse é o legado destes últimos anos de gestão democrata. E nesse sentido, claro, enche-me de esperança os discursos de Trump, que espero que, enfim, ao contrário de 2020, em 24, num processo eleitoral limpo, sem dúvidas, se possa voltar a conquistar, enfim, a Casa Branca, algum módico de bom senso, até por causa desta história toda woke, que também é outro legado desta administração americana, quer dizer, desde aquele que andava a roubar roupa
a mulheres nos aeroportos e se vestia, tinha bigode e batom e depois estava lá a tomar conta dos mísseis norte-americanos. Já foi despedida, portanto, mas quer dizer, Por exemplo, que ele era da energia nuclear, não é? quando alguém é contratado, quando um homem é contratado porque se veste de dinheiro e salto alto, quando esse é o critério, nós não estamos bem entregues, não é? Quer dizer, não ponho em causa que um homem que se veste de dinheiro não possa ser até uma pessoa muito capaz para fazer uma atividade qualquer. Agora, que seja contratado em função disso, é que não. E, portanto, nós vivemos estes tempos que parecem tempos quase apocalípticos, de tão ridículo. Eu nunca pensei que a civilização acabasse no absurdo do patético, do ridículo, não é? Mas, enfim, os tempos não estão fáceis. Era essa cobrança que eu queria deixar. Acreditas mesmo que a escalada pode aumentar se, entretanto, a China decidir começar a vender os Acho kamikazes? que sim, até porque há a questão de Taiwan pelo meio. Sim. Portanto, da mesma maneira como... Quer dizer, o que é que está na gênese do avanço do Putin na Ucrânia? Quer dizer, está obviamente o posicionamento da NATO ao longo dos últimos anos, como diferentes especialistas têm referido, mas há um momento de fraqueza que ele viu, que não via em Trump, que era imprevisível, que aliás, de acordo com fontes, lhe disse que se ele fizesse alguma coisa como ele tinha feito durante o Obama na Crimeia, que se ele fizesse uma piada desse género com a Ucrânia, que ele atirava mísseis nucleares sobre Moscovo, e quando Putin lhe perguntou, e tal, isso não pode ser a sério, parece que o Trump respondeu qualquer coisa do género, oh, those beautiful gold, aqueles minaretes de ouro lindos a caírem destruídos, what a shame. E portanto, há Trump, não é? E, portanto, ele com o Trump não fez farinha, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto foi aquela retirada absolutamente catastrófica do Afeganistão. Quer dizer, neste momento, o Afeganistão e os talibãs são os maiores vendedores de armas do planeta, porque têm cerca de 80 mil milhões de armamento deixado nas caixas, com quilómetro zero, pelos americanos. Aqueles helicópteros Apache, eles são, a seguir aos Estados Unidos, são eles quem mais têm. Tudo isto é absolutamente patético e ridículo. E abdicaram daquela base que estava relativamente próxima, aliás, de onde os chineses têm uma fábrica de produção de armamento nuclear. E, portanto, geoestrategicamente, o Putin viu aquilo que ele viu foi uma aberta. Sim, mas a minha pergunta é que Portanto, os chineses podem fazer a mesma coisa. Podem intuir, então quer dizer, se isto está a resultar para o Putin, porque é que não se calhar é a altura de chegarmos a Taiwan, é agora. Muito bem. Diogo, tu nesta escalada da guerra, na guerra, aliás, achas que com o Trump seria assim tão diferente, já que falámos nele? O contraste é evidente. Em primeiro lugar, eu quero fazer a ressalva que o Nuno fez e que é importante, porque eu há umas semanas, aqui quando falamos de Joe Biden, e nós não estamos a referir ao ser humano de Joe Biden, não é? Esse intelectualmente não existe. E não digo que não exista, mas eu não digo que não exista porque é estúpido ou necio ou ignorante, porque os estúpidos têm ideias estúpidas. Nós ainda agora falamos da política da habitação do Costa. Os estúpidos têm ideias muito estúpidas, mas têm ideias. Joe Biden não. Joe Biden não existe intelectualmente. E isso aplica-se muito à política internacional, porque mesmo a nível histórico, mesmo antes da senilidade o atingir, as suas ideias, pelo menos aqueles que manifestam em público, não são as suas, são do núcleo do partido, não é? E ele segue sempre a cartilha do núcleo do Partido Democrata, está lá desde os anos 60, finais dos anos 60, portanto... e apesar de ser conhecido pelas suas gafes, não é por tentar ter uma voz própria propriamente, é mais por estupidez. As mudanças de posição dele em relação à política internacional ao longo da história são coincidentes com a cartilha do Partido Democrata. Ele era a favor da guerra do Afeganistão, no início, quando toda a gente era. Depois não se podia simplesmente atacar a Al-Qaeda e inviabilizar a Al-Qaeda em território afegão, era preciso aquele que ele chamava do nation building, não é? Portanto, liberalizar o país e ajudá-los a construir órgãos de soberania, etc., e que permitissem. Mas foi muito rápido até ser absolutamente necessário sair, e até recentemente, em 2021, perguntaram-lhe
Mas o governo afegão não cairia, isto antes da retirada das tropas não cairia, com a eventual retirada das tropas americanas, e o Biden garantiu que não cairia, e aliás até teve uma afirmação muito engraçada, que foi que não íamos ver helicópteros a fugir do topo de edifícios, uma alusão à guerra do Vietnã, e que foi precisamente o que aconteceu a quando da retirada. Mesmo em relação à Rússia, o Biden ridicularizou o candidato Mitt Romney, que na altura se candidatava contra o seu presidente Barack Obama, dizendo, quando Mitt Romney falava da Rússia, da ameaça russa, e ele adorava dizer, Mitt Romney acha que ainda está a viver na Guerra Fria, isto já não é 1958, e foi uma transição relativamente rápida até a Rússia ser a pior ameaça à face da Terra. Portanto, é um homem que segue os warmongers, nada de novo. Qual é que é aqui o grande problema? É precisamente esse contraste com a administração anterior. O Trump, se formos a ver, a política externa é capaz de ser a área em que ele esteve melhor, não é? Inatacável. Ele confrontava a China, confrontava a Rússia, como disseste, Nuno. A paz parecia que estava a ameaçar instalar no Médio Oriente, pela primeira vez desde os nossos bisavós. Não começou novas guerras, não creio que terá havido outro, desde as grandes guerras que se possa gabar do mesmo. E mesmo desde que reuniu com o gordo dos Rockets, nunca mais ninguém o viu. Nunca mais ninguém viu o gordo dos Rockets desde que teve. Little Rocket Man is on a mission, on a suicide mission. Isso. E desde esse bullying público de que ele foi alvo, nunca mais ninguém. Não foi ele que até fez uma piada, o Trump, em visita oficial sobre alguma coisa de vão servir alguma coisa, não, porque isso engorda. Mandou uma boca assim qualquer, que até houve quem zoomasse na cara. Eu vou ter que ver isso novamente, que estou a falar de cabeça, mas o bullying que ele fez ao gordo dos Rockets, de facto, nunca mais ninguém o ouviu. E a parte engraçada é que quando o Biden foi eleito, em relação à política externa, o que ele afirmou que ia fazer era precisamente limpar a merda que o antecessor fez, que era uma criança mal comportada, que perdeu a confiança dos parceiros internacionais, e que nós temos que limpar a merda que ele fez e agir como adultos responsáveis na sala. E o que é que vemos? Desde que ele assumiu o poder, uma retirada do Afeganistão absolutamente sem estratégia, sem motivos, sem nada por onde se pegue, e uma retórica absolutamente patética com a Rússia. Mas queria fazer só 2 últimos pontos. O primeiro é reforçar esse aspecto. Ele não sabe a diferença entre Líbia e Síria, ok? Ele confunde mais vezes do que o que diz corretamente. Ele confunde regularmente Líbia com Síria nas suas declarações. Já ninguém o corrige. As pessoas assumem quando ele diz Líbia, quer dizer Síria, e quando diz Síria, quer dizer Líbia, e nós estamos a falar do presidente dos Estados Unidos. E a segunda, em relação às eleições, já que não introduziu o tópico, é que, e não tem a ver tanto com política externa, Donald Trump tem um anticorpo, tem anticorpos muito grandes, no pun intended, em relação ao quanto ele se gaba da vacina. E eu acho que há um crescente eleitorado absolutamente revoltado com a política Covid, que pode não gostar desse tipo de declarações. Ele, aliás, hoje em dia... Mas ele sempre foi contra os mandatos, atenção, isso é muito importante. Para 99,9% da população, a questão era o mandato. E ele sempre foi abertamente contra isso. Mas à medida que vamos conhecendo mais e mais os efeitos físicos das vacinas, diria que podemos... ele pode correr o risco de, ao gabar-se de ter sido o seu pioneiro, de perder muito eleitorado por aí. Certo, mas também foi o pioneiro dos tratamentos com aqueles monoclonal antibodies e outros, com aquele próprio foi tratado, por exemplo, e que depois, quando chegou à administração seguinte, acabou com isso e ficaram só com as vacinas. Sem dúvida. Aliás, ele tem uma mente de entrepreneur e fala muito da cabeça para fora. Olha, e ele teve aquela declaração, olha, isso desinfeta, e se injetássemos isso? Isso era uma ideia. E que ele disse assim de passagem, e que de repente já não sei quantas pessoas se tinham injetado de lexívio, ou não sei o quê. Não, o que ele disse foi, o que era bom era termos alguma coisa que fizesse o mesmo que isso faz para injetar. Alguma coisa, não era? Mas lá está. Uma das coisas que mais me enerva na mainstream media é este constante deturpar demoníaco, constante deturpar de propósito para dizer coisas diferentes que as pessoas disseram. Se Peterson tem sido vítima, bem, Trump então, quer dizer, é incrível, não é? É isso, eu tenho muitas ideias que tu ias odiar, não inventes ideias que eu não tenho.
Muito bem, deixa-me ouvir então o Gonçalo. Tu és sensível à teoria de que a guerra na Ucrânia pode demorar mais tempo do que o tempo de vida que Joe Biden ainda tem para viver? Assumindo que ele ainda está vivo. É possível que sim. É possível que sim, aliás, com a eleição americana a acontecer em ano e meio, eu julgo que ambas as partes são uma espécie de corrida contra o tempo. Putin, se calhar, dá-lhe jeito até arrastar o conflito, na expectativa que ganhe um candidato menos favorável ao apoio. Eu acho pouco provável que a próxima campanha presidencial não se faça muito à volta disto, que é que os americanos já estão fartos de pagar por esta guerra e provavelmente vamos ter, não sei quem serão os candidatos, o DeSantis será um deles, o Trump será outro, mas provavelmente vamos ter uma campanha, se a guerra ainda estiver a acontecer, muito centrada nesta ideia de que já chega, temos que parar temos que parar de enterrar dinheiro na Ucrânia e para Putin isso é conveniente, não é? Porque sem o apoio dos Estados Unidos não há conflito. Zelensky, sabendo o mesmo, está determinado em começar uma guerra mundial o mais depressa possível. A cada semana recebemos um elemento novo na lista de compras. Foi os tanques, depois os aviões, depois os drones, falou-se em submarinos, e num conflito que, gostemos ou não, Nos ele está jovens americanos, nos nos filhos jovens dos americanos, americanos, foi tirado do contexto. Não, mas num conflito em que ele está condenado a não ganhar, e está condenado a não ganhar porque a partir do momento em que ele assumiu que tinha que recuperar a Crimeia, não há forma alguma da Ucrânia, sem forças da NATO no terreno, a recuperar aquele território. A pressa dele agora neste momento é tentar envolver o resto do mundo na guerra, e ele tem um ano para nos meter lá, ou poderá sair completamente derrotado, porque se o próximo candidato, e nós acreditamos, ou queremos ou queremos acreditar que será um candidato republicano a ganhar, será provavelmente alguém que fará a bandeira com essa ideia de que já chega, temos que parar não necessariamente parar o apoio, mas como eu referi em alguns episódios anteriores, apoiar a Ucrânia não significa enviar cheques e malas com dinheiro e não fazer questões sobre isso, e as hipóteses da Ucrânia sem esse apoio são diminutas. A própria resistência não tem essa possibilidade. Alternativamente, poderá haver essa necessidade de negociar a paz, e pensar como as eleições americanas estão a acontecer em breve, se calhar está na altura de chegarmos a um acordo. Mas é um assunto complexo. É provavelmente o tema que eu mais falei neste podcast, e que haveremos de revisitar, e por isso mesmo também acho que já chega de dar as minhas opiniões sobre o tópico. E do Biden? Mas do Biden, fala do Biden. Tu falaste pouco do Biden. Bem, o Biden é sempre... Como o Nuno referiu, o Biden não se está a representar ele próprio. Aliás, o Biden, ele nem deve saber, ele deve acordar em alguns dias sem saber onde é que está. O Biden são os interesses, o Biden é o establishment, e é nesse campo que o Trump aparece e se tem destacado. Eu se calhar discordo dos meus caros amigos em achar que o Trump é a resposta. O Trump esteve bem, fez muitas coisas, principalmente a nível de política externa, que eu admiro, manteve-nos em paz, que é uma coisa que parece que hoje em dia, até do lado esquerdo do tabuleiro político, já não tem relevância. Tivemos 4 anos de paz, sem guerras novas, e eu aprecio bastante isso, mas julgo que já se esgotou, e que agora há ocasião para novos candidatos, e há muitos candidatos para isso. Preferias o DeSantis, não é? Ainda não ouvi falar sobre. Eu acho estrategicamente que ele ainda não falou sobre o tópico. Ele agora está a promover um livro novo que lançou há 2 ou 3 dias, e estrategicamente ainda não falou sobre o tópico. Eu creio que ele terá alguma esperança que a guerra termine até que ele tenha que ser obrigado a falar sobre isso. Se o DeSantis for menos intervencionista e quiser focar-se nos problemas da América, e se quiser focar no Ocidente, sim, serei um apoiante entusiástico. Mas ainda não sei, ainda não O sabemos. DeSantis é muito na linha do Trump, não me parece que haja grande divergência, tirando ali uma questão agora do Trump achar que ele se adiantou, que devia ter esperado 4 anos Questão para de depois egos, não é? ser. Não, de achar que ele ajudou muito a ser governador
da Flórida, não é? No E primeiro portanto, mandato, sim. na ideia do Trump, seria provavelmente o seu sucessor natural. Pois, Não um adversário agora. de qualquer forma, este não era o tema, mas entre o DeSantis e o Trump, o DeSantis tem várias vantagens, parece-me. Isto depois numas eleições contra o candidato dos democratas. Vamos pensar, né, a pensarmos nessa luta. O DeSantis é mais jovem, tem uma E consegue linguagem buscar mais apoio ao menos. centro. Consegue buscar mais apoio ao Exato. centro que o Trump irá Não sempre sei, mas polarizar. o que o Trump fez e que foi extraordinário e que eu acho que é uma coisa que a direita europeia tem que aprender é ter conseguido ir buscar a base do Partido Democrata, a base a trabalhadora, industrial, operária, das minorias, o voto negro, o voto hispânico. O Trump O entra, DeSantis entra, também fez o isso. Trump entra por aí. De longe o republicano com mais votos étnicos, de longe. Mas o Porque DeSantis também também foi fez isso aquele na que melhor Flórida vida e lhes foi buscar muito proporcionou. voto latino, não é? Há muito latino, principalmente os cubanos, Isso que que eu digo estão que na eles Flórida, estão que votaram no muito. DeSantis. Eu não acho que fosse uma diferença particularmente, até porque eu acho que o desafio neste momento do Partido Republicano é naqueles estados que nitidamente, enfim, jogam com o ballot harvesting e com as mailboxes do Zuckerberg e com aqueles artifícios todos que os mortos votam, etc. Eu acho que a maior responsabilidade que os republicanos têm neste momento é perceber como é que conseguem ou concorrer no ballot harvesting com eles nesses territórios e ter que arranjar verdadeiros exércitos para isso, ou então impedir que isso aconteça, porque não parece que vai acontecer. E portanto, o desafio dos republicanos, independentemente de Trump ou de Santis, é ter a certeza que as eleições são justas e limpas, que é algo que não aconteceu em 2020. Não aconteceu nestas intercalares em alguns locais, como foi o caso da Carrie Lake no Arizona, de uma forma absolutamente nítida, quer dizer, com provas de vídeo que se vê, como aconteceu, aliás, em 2020, em novembro, e, portanto, enfim, nós sabemos o que é que aconteceu. E, portanto, esse parece um desafio, neste momento eleitoral, muito mais importante para o Partido Republicano do que propriamente se é Trump ou DeSantis. Eu prefiro Trump, acho que ele tem mais 4 anos, que foi interrompido e merecia terminar o que começou. Até porque foi ele que começou esta revolução, verdadeiramente, trazer para o Partido Republicano esta base e acabar com aquele neocon, não é? Quer dizer, com aquela uniparty, com tudo isto, é um feito. Uhum. Muito bem, avançamos, continuamos nos temas internacionais. O último tema de hoje está ligado ao mainstream e ao seu negacionismo com as revelações relacionadas com o Covid, o lockdown leaks e o estudo que comprova a ineficácia das máscaras, etc. Quem o traz é o Diogo e, portanto, Diogo, fica tomado nota a tua preocupação com as constipações de todos, mas o que é que te preocupa mais? Que se tenha deixado de fabricar máscaras eficientes? A eficiência das máscaras. Ora bem, de facto, esta semana foi rica em notícias negacionistas no mainstream, foi uma coisa estranha, quiçá fascistas até. A primeira surgiu já há algum tempo, e já foi bastantes vezes referido, que é um estudo compreensivo que compila todos os estudos que há sobre o assunto e que mostra que aquilo que já sabíamos há muito, que durante uns aninhos deixamos de saber, mas que depois voltamos a conferir. Os assaimes, portanto, aquelas coisas sufocantes que nos obrigavam a pôr na cara, que nem cães amestrados, que nem escravos, não servem para nada. Ou melhor, não servem para nada de bom. Mal fazem muito mal. Nós sabemos dos microplásticos, sabemos dos impedimentos que apresentou a nível educativo, as crianças que não viram caras, basicamente, durante os seus primeiros 2 anos de vida. Portanto, atrasaram a aprendizagem da língua e não sabemos até que extensão é que não perturbaram o seu desenvolvimento emocional. O estudo, claro, não é explícito em relação ao uso de máscara com o nariz de fora. Portanto, o uso da máscara com o nariz de fora pode ainda matar velhinhos, isto é extremamente perigoso para a sociedade, o estudo não é claro em relação ao nariz. Agora, vantagens
não parece, de facto, haver muitas. Luís Pedro Nunes, o nosso, podemos dizer, nosso colega comentador, nosso colega paineleiro, que no seu programa do Eixo do Mal passou 2 anos a questionar-se como é que iríamos fazer para obrigar as pessoas a tomar boosters quando o medo passar, que era acompanhado de pessoas que aplaudiam o que ele dizia e que até diziam que os polícias deviam dar ali uma nódoa negra aos manifestantes. Confessou o seu erro de uma forma muito particular. Ele enunciou este estudo e disse nós devíamos estar a falar sobre isso, eu queria estar a falar sobre isso, mas não podemos. Ele diz, mas não podemos. O que levanta a questão, quem é o nós que não pode? Eu posso, eu estou a fazê-lo neste momento. Quem é o nós que não pode e porquê é que não pode? Ficaram ali, ele diz que quer e não pode, e tinha ali uma excelente oportunidade, porque era a vez dele falar num programa televisivo, não percebi quem é que não o deixa. Mas o grande tema da semana, e a ele certamente voltaremos, porque eu creio que isto pode ser o início de uma grande revelação, pode ser apenas Amizade. de partida de muita coisa que se venha a descobrir, que são os lockdown leaks. E para quem não saiba, e é legítimo que não se saiba, porque não houve muita atenção dada ao tema, em contraste com um passado recente, a Graça Freitas do Reino Unido, Matt Hancock, nome que eu vou referir por primeiro e último nome, por motivos meramente lúdicos. A Graça Freitas dos Estados Unidos, do Reino Unido, como muitas vezes acontece com estes políticos, por ego, cedeu o acesso às suas mensagens a uma jornalista para que ela pudesse fazer a sua autobiografia, coisa que creio que a Graça Freitas também poderá estar a planear. E nessas mensagens, a jornalista viu-se com o dever moral de revelar algumas das mensagens que são absolutamente deliciosas. E nós podemos tirar algumas conclusões de algumas dessas mensagens. A primeira e mais importante é que Boris Johnson não sabe o que são percentagens. E quando vê que a mortalidade é de 0,04, ele acha que é 0,04%. E é preciso vir Matt Hancock explicar-lhe que 0,04 é, em níveis percentuais, equivalente a 4%. Ao que ele responde, estou a citar o primeiro-ministro britânico da altura, Boris Johnson. Há outras revelações interessantes. Matt Hancock partilha com o secretário de Estado que há 150 pessoas em hotéis impedidas de sair, não porque estão contaminadas, mas por como é que se chamava? Por quarentena, não é? E ao que o secretário de Estado responde, hilarious. Sabemos também que em conversas com um editor do Evening Standard, um jornalista, porque qualquer poder precisa de um megafone, e é para isso que estão lá os jornalistas, também tem algumas intervenções com piada. Matt Hancock chega a dizer a este editor, George Osborne, que a testagem está a correr bem. E ele responde secamente, é capaz de ser a minha mensagem favorita, em que ele lhe responde: ninguém acha que a testagem está a correr bem. E ele pede-lhe, inclusivamente, que podes lançar aí o pânico, preciso de muitos testes amanhã, e ele diz, vou tratar disso. E a última que eu vou referir, porque também achei muita piada, é quando Boris Johnson informa Matt Hancock das novas diretrizes em relação à utilização das máscaras e diz, nas diretrizes especifica que nas escolas não é preciso. God knows why. Portanto, aqui o que é que nos permite concluir? God knows why, não só é hilariante, como nos permite concluir que aquela autoridade científica e autoridade de poder, no geral, à qual os covideiros sempre durante estes 2 anos recorreram para justificar os ataques às liberdades absolutamente inaceitáveis, mais do que os ataques à liberdade, os ataques à lógica interna. Eu sempre odiei o argumento da autoridade dos cientistas, porque a epidemiologia é um campo específico que requer algum estudo, mas a lógica é universal e nós sabemos que se a premissa A e a premissa B não batem uma com a outra, não é possível chegar à conclusão C e para isso não é preciso estudar epidemiologia. E portanto o que é que nós iremos retomar este assunto certamente, mas que fique claro, satisfaz-me bastante que fique claro que os argumentos de autoridade que remetiam à ciência estavam a remeter a conversas de WhatsApp entre burocratas corrompidos. Nós sabíamos que era assim,
mas os argumentos de autoridade parecia remeter a estudos profundos de pessoal em laboratório que se dedicava ao estudo do vírus e que essa ciência ia mudando diariamente, quando na verdade o que ia mudando era protocolos, incentivos e sobretudo, os apetites destes psicopatas, destes genocidas. E aproveito para lançar a pergunta, e até algum ouvinte pode-me esclarecer: se eu visse reveladas mensagens escritas por mim, para o Gonçalo, para o Nuno, para o Zé Carlos, em que nós estávamos a conspirar, porque isto é literalmente uma conspiração, já deixou de ser uma teoria e passou a ser uma conspiração prática, não é? Deixou de ser teoria da conspiração e passou a ser uma prática da conspiração. Se eu tivesse mensagens reveladas a denunciar um crime cometido e mensagens trocadas durante a execução desse crime, eu teria a polícia à porta. Porque é que o mesmo não está a acontecer com estes criminosos? É a pergunta que eu deixo para o ar, que os meus colegas podem responder e que deixo como reflexão. Está bem. Fica então esta pergunta no ar, para quem nos puder responder. Eu tenho também uma pergunta para o Gonçalo, porque estas fugas de informações, primeiro, ao contrário do que fica insinuado, eu ainda não acho que haja assim uma grande informação, quer dizer, apesar de tudo, ainda se vai falando muito pouco destas fugas de informação. Mas a minha dúvida é esta: achas que pode ser aqui uma artimanha outra vez das farmacêuticas que aproveitem aqui a fuga de informação para justificar que estas vacinas podem ser perigosas e agora vão ser precisas criar outras vacinas para combater as vacinas anteriores? Vacina para combater a vacina. Exato. Não dês mais ideias, Zé Carlos, que acho que eles já pensaram demasiado. Nesta fase eu já não me arrisco a duvidar de nada. Quer dizer, há uma coisa que eu duvido, que é que esta gente algum dia venha a pagar pela destruição que causou, desde a criação do vírus, às mentiras quanto à sua origem, às restrições, nós ainda nos lembramos, desde proibir pessoas de correr na praia, a multar quem comesse no carro, à censura nas redes sociais. Propagou-se um clima de medo, mas também um clima de ódio, a pandemia dos não vacinados, querem matar os velhinhos, quem não se vacina não deve ter direito a cuidados de saúde. Isto dito em países que se orgulham de não negar cuidados médicos até aos condenados pelos crimes mais graves. Todo este discurso de ódio, promovido pela classe política e pela comunicação social, tornou-nos pessoas piores, mas também nos tornou pessoas menos saudáveis. Perdemos a mobilidade, a saúde mental piorou, a obesidade aumentou, deixou-nos mais pobres. A guerra na Ucrânia tem servido também para disfarçar o que já vinha de trás, a inflação e o desemprego, mas há problemas estruturais na economia que aparecem como resultado desta pandemia. Pagámos a adultos saudáveis para ficarem em casa e muitos já não querem trabalhar. Há pessoas que se reformaram a 20 anos da reforma e planeiam viver da segurança social para sempre. A Alemanha está cheia de casos desses, pessoas que simplesmente não vão voltar ao mercado de trabalho e têm 40, 45 anos. Podíamos falar nas toneladas de lixo que se produziram com testes rápidos e máscaras, e numa das piores consequências que iremos carregar durante décadas, que é o insucesso escolar das crianças que ficaram anos, em estados como a Califórnia, foram literalmente anos sem aulas, em fases críticas do seu desenvolvimento cognitivo. Ninguém irá pagar por isso. Isso deixa-me transtornado, e de certa maneira eu sinto que perdi a crença no sistema, e isso é o que eu sei. O resto, qualquer teoria da conspiração que apareça, eu era um daqueles tipos que era anti-teorias da conspiração, não é? Quando alguém me vinha, pois sabes que isto pode acontecer, eu pensava, pois és um terraplanista. Neste momento eu já não duvido nada. Quando alguém me aparece com uma teoria da conspiração sobre uma coisa qualquer, já não ponho nada em causa antes de ver o que é que vai acontecer. Por isso, respondendo à tua questão, não sei. Ok, Não sei. muito bem. Para terminar então, porque já estamos com o tempo muito adiantado, vamos fechar com quem começou, com o Nuno, nosso convidado. Acreditas, e isto aproveitando aquilo que o Gonçalo foi dizendo também, e mesmo o Diogo, tu acreditas que os média mainstream possam vir a assumir qualquer erro ou exagero nas medidas que ajudaram a impor? Não, acho que não. Eu acho que não, e será também
provavelmente a morte deles, mas eu acho que eles serão a orquestra de um imenso Titanic, que era um mundo onde todos nós vivíamos e que está a ir ao fundo, hum, deixando náufragos, que somos náufragos do mundo que acabou. O mundo tal qual eu o conhecia acabou em 2020 para mim. Eu vivo noutra realidade. Os mainstream media tentam pela força toda fazer parecer com que a realidade não muda, e a mim a única questão que se me coloca é até que ponto é que eu antes vivia acordado na realidade ou não. Um, Aquilo que se revelou, e eu acho que quer o Diogo, quer o Gonçalo resumiram muito bem os problemas com a lógica, com a falta de credibilidade na informação. Um, eu acho que são letais. É impossível regressar disto. Eu nunca mais vou olhar para um telejornal e ver outra coisa que não seja propaganda de quem quer que seja que paga os anúncios daquele canal, ou quem é que comprou as ações da empresa que detém aquele canal, ou o que quer que seja. Quer dizer, eu nunca mais vou olhar para um mainstream media com particular interesse primeiro, e depois, quando as coisas aparecem, sem desconfiar. E portanto, se por um lado é verdade, quando aparece uma teoria da conspiração nova, eu não nego à partida uma ciência que desconheço. Por outro lado, cada vez que aparece uma notícia nova no mainstream, é o oposto. Não. Enfim, tem que me convencer um bocado. Eu acho que nós vamos voltar ao mundo do panfleto. Esta ideia de uma mainstream media neutral que reporta a realidade é uma coisa relativamente recente. Nasceu na segunda metade do século XIX, em França. Por acaso, em Portugal, fomos pioneiros também, com o Diário de Notícias, que salvo erro, acho que é de 1863, portanto é dos primeiros, que supostamente são órgãos de comunicação social, jornalísticos, que visam refletir a realidade de uma perspectiva neutra. A história das notícias e o que está a acontecer. Aquilo que existia antes desse sucesso que depois enfim, com a revolução tecnológica que permitiu chegar a toda a gente e fazer a mass media, precisamente porque era neutral, era bom para todos, portanto era uma questão de público. Aquilo que existia antes é que as diferentes tendências, as diferentes ideologias, os diferentes grupos publicavam para si próprios as suas pequenas publicações. No fundo é aquilo que nós estamos a fazer aqui. E portanto, hoje em dia na internet é muito fácil escrever-se artigos, é muito fácil fazer-se opinião, é muito fácil utilizar o vídeo, utilizar o áudio, etc. E portanto o caminho parece-me mais que será de uma desestruturação da propaganda antiga, que irá morrendo à medida que as gerações mais velhas que estão agarradas a isso e que nunca vão conhecer outro mundo que não esse, continuem a sustentar minimamente e a justificar as contas, e depois a pouco e pouco vamos ver as novas gerações já a viverem num mundo mais polarizado, panfletário, digamos assim, onde sem estarmos com tanta preocupação da neutralidade, a comunicação será feita peer-to-peer e será feita de baixo para cima, de pequenos projetos que, por exemplo, o Página 1 será talvez um exemplo do estilo de coisa que eu tenho muita confiança na reportagem que é feita pelo Página 1, por exemplo, como não tenho no Público ou não tenho no Observador. E isso é extraordinário. Então, quando nós estamos a falar de confiança, nós tendemos a confiar naquilo que é próximo de nós, ou naquilo que nós... Enfim, o facto é a questão da lógica, daquilo que faz sentido. E o problema da mainstream media é que, por isso, simplesmente, tornou-se absurda. Tornou-se absurda. Muito bem. Bem, deixa-me só fazer uma questão ao sim. Nuno, desculpa Isso. interromper-te, Zé Carlos. Não achas que esse tribalismo
que tem vantagens, também trará outros malefícios e, de certa maneira, não só nos limitará intelectualmente, mas também vai causar restrições na nossa capacidade até de falarmos com outra parte e com pessoas que não Eu acho partilham que da sim. mesma ideia. Não, acho que sim, acho que a polarização vai crescer, mas é que o problema é esse mesmo, quer dizer, da mesma maneira como hoje em dia torna-se cada vez mais difícil, quer dizer, pessoas que vivem em realidades diferentes discutir a realidade. Quer dizer, quando se passa, porque metade do tempo é discutir factos. Não, não, o que aconteceu foi isto, não, não, o que aconteceu foi aquilo. Quer dizer, não se concorda no que aconteceu, portanto, quanto mais nas políticas. E portanto, a discutir a realidade, ninguém se entende. E depois é a questão do moralismo. Porque aquilo que aconteceu nos últimos anos foi que um dos princípios basilares da democracia liberal, que é a separação, aliás, que isto é um legado do cristianismo, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, portanto, à Igreja o que é da Igreja, ao Estado aquilo que é do Estado, o que quer dizer uma distinção entre aquilo que é moral e aquilo que é político. Essa distinção era fundamental, porque o político discute-se e a moral não. A moral é absoluta. E a razão pela qual as pessoas tinham tanta vontade em forçar-te a usar uma máscara ou dizer que tens que levar a vacina é porque se tornou um argumento moral, não político. É moral, tu tinhas que salvar a avó e quem não está a fazer aquilo não está a salvar a avó, portanto é mau. Eu sou bom e tu és mau. Portanto, aquilo que acabou e o Covid é a prova cabal, foi a separação entre a moral e a política. E, portanto, quando tu deixas a moral entrar de novo na política, tens verdades absolutas que se confrontam. Portanto, a discussão e a concórdia e o compromisso torna-se impossível. E, nesse sentido, eu acho que nós vamos viver todos os momentos muito, 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 muito complicados, onde nos Estados Unidos é evidente, quer dizer, onde nós vamos ter maiorias a fazer uma coisa, para depois, quando se formar uma nova maioria contra aquela, lá vai desfazer aquela coisa para fazer uma coisa radicalmente diferente. E não vejo num tempo próximo que haja uma capacidade de haver uma partilha do mundo que passe também por ter uma concórdia mínima sobre o que é bom e o que é mau, em que passemos dos epítetos dos extremos. E em Portugal a coisa foi acelerada pelo Costa, quando vai buscar a geringonça e traz para o arco da governação a extrema-esquerda, por exemplo. Portanto, nós hoje temos um discurso muito mais polarizado entre a esquerda e a direita que antes não tínhamos. Enfim, portanto, é uma questão de ver como é que as coisas vão evoluir. O mundo está em mudança constante, mas neste momento, em última instância, a polarização terá uma vantagem a longo prazo se nós soubermos manter uma defesa da paz social, ou seja, se for possível manter a democracia como uma forma de escape de tensões e de resolução de conflitos sem partirmos para a pedra e para a pancada no meio da rua. E, portanto, se nós formos capazes de nos mantermos democratas, a polarização não é forçosamente má. Os exemplos que têm acontecido com a polarização não são esses, não? Não são, mas quer dizer, é aquela história da minoria mais pequena ao indivíduo, quer dizer, se a polarização, se for polarizando, voltamos a ter uma espécie de pluralismo primordial, onde nós percebemos que não vale a pena impor ao outro exatamente como pensamos, a única forma de nos aguentarmos todos em paz é tolerar-nos. E é isso que nós temos que redescobrir novamente, que neste momento está completamente fora do discurso público. Muito bem, estamos mesmo já na parte final e é com esta previsão para o futuro, as visões do Nuno Lebreiro para o futuro, que vamos encerrar o oráculo, exatamente. E é desta forma que encerramos então o 7º episódio. E não se esqueçam que estamos nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, até no TikTok, porque nós somos muito inclusivos. Deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica ou sugestão. Estamos em grande parte das plataformas de podcast. Se não estivermos na que vocês usavam regularmente, é porque
está completamente ultrapassada, portanto, substitua-na. Subscrevam-nos onde nos ouvem agora. Pode muito bem ser o YouTube ou o Rumble, onde também estamos. A todos os que já subscreveram, muito obrigado. E se é a primeira vez que nos ouviu, vá a correr, subscrever ou deixar um like. Vai ver que é uma sensação de encher o coração. O Nuno Lebreiro, muito obrigado por esta visita. Obrigado eu pelo vosso convite, foi muito bom. Muito obrigado. Até breve. Os Homens do Fraco voltam para a semana. Até lá, boa semana para todos. Boa Beijinhos. semana.